Quando alguma coisa inexplicável acontece sem razão, o primeiro pensamento que vem na mente é que o universo pode ser realmente caótico, imprevisível, desprovido de qualquer ordem e irônico no pior sentido possível. Não sabemos o que nos espera quando acordamos e colocamos o pé para fora de casa, e muito menos como nossas pequenas ações inconscientes vão se transformar num completo pesadelo desenfreado. E é mais do que óbvio que não precisamos decorar esse medo real com monstros, porque é fato que a realidade por esse ângulo é assustadora. Mas é inegável que quando pensamos no mal que vive da ausência de casualidade num sentido que não podemos prever, nos preparar e evitar o que está por vir, consegue ser ainda pior. Em Zashiki Onna, o protagonista Hiroshi é assombrado por uma estranha mulher que entrou em sua vida quando ele simplesmente decidiu fazer aquilo que a maioria de nós provavelmente faria. Um dia, quando estava prestes a ir dormir, ele ouviu alguém batendo insistentemente na porta de seu vizinho. E o que mais chamou a sua atenção foi o horário em que aquilo estava acontecendo, até porque já era bem tarde da noite. Curioso na mesma medida que ansioso para resolver o que quer que estivesse acontecendo, ele decidiu abrir a porta de sua casa e acabou vendo na porta ao lado uma mulher alta, magra, com longos cabelos lisos, segurando uma sacola. No instante em que a viu, seus olhos se cruzaram porque ela também percebeu que ele a estava espiando. Hiroshi decidiu falar com ela e disse que o seu vizinho chamado Yamamoto não estava em casa, mas ela apenas o ignorou e continuou fazendo aquilo que o fez sair para fora. Ela voltou a bater na porta com a mesma insistência. Hiroshi a achou bem estranha e a impressão que ele teve dela só piorou porque ela continuou fazendo isso e tocando a campainha durante toda a noite. No dia seguinte, ele seguiu com sua vida imaginando que o que tinha acontecido na noite anterior tinha sido apenas um acontecimento estranho aleatório, mas assim que a noite veio, ela retornou, mas dessa vez tocando a campainha de sua casa. Hiroshi se viu surpreso, mas ele manteve a calma e perguntou o que ela queria. A mulher primeiramente pediu que ele chamasse por Yamamoto porque ela sabia que ele estava lá dentro, e depois perguntou se ela podia usar seu telefone. Mesmo achando tudo muito estranho, Hiroshi permitiu que ela entrasse em sua casa e esse foi só o começo de seus problemas. No dia seguinte, ele foi acordado no meio da noite por um telefonema que vinha de ninguém menos do que da mulher que a cada passo estava entrando mais a fundo em sua vida. Hiroshi perguntou como ela tinha conseguido seu número e ela apenas respondeu que havia decorado quando ele permitiu que ela entrasse em sua casa porque o número estava escrito no próprio telefone. Hiroshi achou tudo isso muito bizarro, mas ela queria apenas a sua bolsa que ela havia deixado na entrada de sua casa, o qual ele confirmou quando viu que o objeto realmente estava lá. E como já é um clássico nas histórias de terror os personagens tomarem decisões altamente ingênuas e estúpidas, nessa também não podia faltar. Hiroshi, no dia seguinte, por estar ocupado, permitiu que ela entrasse em sua casa para pegar seus pertences, dizendo para ela onde ele costumava guardar a sua chave. Mas o que ele jamais esperava era que ela fosse fazer uma cópia dela. O mangá nesse ponto nos faz questionar para onde as coisas estão indo, porque ao que tudo indica, a mulher teve apenas a coincidência de ser exatamente como um clássico fantasma japonês desses que vemos em filmes de terror. Mas o que ela aparenta ser de verdade é uma perseguidora com claros problemas mentais graves. A mulher se coloca na vida de Hiroshi como se ele próprio fosse alguém que ela já conhecesse há bastante tempo. Enquanto ele está fora, ela está em sua casa, analisando os arredores, mexendo nas suas coisas, projetando expectativas de um amor entre eles que não existe, e inclusive sentindo ciúme de suas relações com as pessoas porque ela o quer só para ela. Quando Hiroshi descobre que ela esteve em sua casa e que ameaçou pessoas próximas a ele, ele tenta forçar uma confissão sobre quem ela é, mas ela foge das perguntas e um de seus amigos que estava com ele a persegue nas ruas escuras. O interessante é que cada um desses detalhes que hoje são tão comuns em histórias de stalkers se intensificam justamente por não sabermos sobre a natureza dessa perseguidora, pois uma hora ela pode ser lida claramente como humana, outra não.
A personagem quase se mescla na noite de maneira até que poética, observando as pessoas em cantos isolados com uma expressão assustadora. Esse detalhe é só uma das referências a uma das lendas urbanas japonesas mais famosas, conhecida como Kuchisake Onna, ou a Mulher da Boca Rasgada, que foi a inspiração para esse mangá. A lenda em questão conta que uma mulher com as exatas características da personagem aborda de forma furtiva qualquer pessoa que esteja andando à noite por lugares desertos para perguntar enquanto tapa a boca se a pessoa em questão a acha bonita. Independente da resposta, que pode variar, o fim, no entanto, continua o mesmo e sempre termina de maneira sangrenta, com essa criatura revelando um corte em seu rosto que vai de orelha a orelha e depois matando sua vítima. O amigo de Hiroshi acaba entrando em confronto físico com ela quando ela tenta matá-lo, o que particularmente acho curioso porque dificilmente vemos personagens enfrentando o que quer que seja que os esteja perseguindo de maneira tão direta e agressiva. Apesar de vermos seus golpes a atingindo, podemos ter nesse momento, por esse motivo, a certeza de que ela é de fato humana. Mas o mangá traz essa aura estranha em volta dela porque não importa o que ele faça, ela continua se levantando. É quase como se nada do que ele fizesse surtisse efeito e é até mesmo por isso que ele decide fugir ao invés de continuar lutando, porque ele percebe que as coisas podem terminar feias para ele. Hiroshi e seu amigo acabam trombando com a polícia e eles decidem pedir ajuda apontando para trás para onde a mulher deveria estar, mas quando eles olham para a rua, tudo está deserto e não há um sinal sequer dela. Seu amigo acaba contando algo que parece deixar tudo mais claro e que talvez prove que aquilo não está acontecendo por um simples acaso medonho, porque enquanto ele esteve lidando com ela, ele percebeu certas semelhanças nela com uma garota da escola chamada Sanae que eles costumavam maltratar e que alguns contavam que ela acabou tirando a própria vida tempos depois. Hiroshi acha que isso seria coincidência demais, mas para tirar essa dúvida, seu amigo decide ir até onde Sanae morava para saber se os boatos sobre sua morte eram verdadeiros, porque assim eles vão ter a certeza de que Hiroshi sempre foi o alvo e que ela esteve batendo na porta de Yamamoto apenas por capricho para chegar até ele. No entanto, mais dúvidas surgem porque o amigo de Hiroshi descobre que Sanae está viva, e é então que Hiroshi decide tomar a decisão de invadir a casa de Yamamoto para saber o que aconteceu com ele. Quando ele entra na casa pela varanda, ele não só vê que as paredes estão rabiscadas num claro sinal de ódio e perturbação, mas também que a sua perseguidora esteve ali o tempo inteiro, inclusive naquele momento em que ele pensava estar sozinho. O estranho é que nesse instante em que conversavam, Hiroshi percebeu os ferimentos no pulso dela que batiam exatamente com a forma como Sanae deveria ter morrido, mas seu amigo tinha a encontrado e aquela não poderia ser ela. Mas ainda assim, todos os indícios e questionamentos continuavam colidindo na mente de Hiroshi porque ele não sabia quem e nem o que ela era. Os dois entraram em confronto e Hiroshi teve que praticamente se jogar da varanda para sobreviver. Assim que caiu no chão, ele percebeu que o quarto estava pegando fogo e que ela estava o observando no meio das chamas, sendo essa a sua última visão antes de ser levado ao hospital quando todo o prédio foi consumido. Hiroshi perguntou desesperado para as enfermeiras se eles haviam encontrado o corpo de uma mulher entre os destroços, mas para a sua surpresa, ele tinha sido o único que esteve ali. Ela tinha desaparecido mais uma vez e ele não sabia como isso era possível. A sua única certeza, no entanto, era que ela voltaria. E assim como ele esperava, aconteceu. A mulher usou o hospital que de uma hora para outra se tornou um lugar tão isolado como as ruas que ela costumava aparecer. Era quase como se ela tivesse o arrastado para um lugar diferente do mundo real, porque não existia sinal algum de médicos, pacientes e enfermeiras. Tudo o que existia era ele correndo por corredores escuros de um monstro que se portava como um ser humano. O mangá termina quase como se tivesse apresentado apenas a rotina de uma criatura de natureza desconhecida que escolhia uma vítima de maneira aleatória e o perseguia até levá-lo à morte.
O desaparecimento de Hiroshi e a sua relação com essa mulher estranha que bateu em sua porta se tornam peças essenciais para que ele seja eternizado nas histórias de terror contadas por outros que ouviram sobre seu caso a partir de seu amigo. Os jovens começam a usar a história de Hiroshi como um alerta para se ter cuidado com aquilo que eles jamais podiam evitar: a imprevisibilidade de se depararem com essa mulher. Zashiki Onna não é exatamente uma das histórias mais assustadoras que já li, mas o mangá consegue trazer esse ar incerto sobre a personagem porque o seu foco está diretamente ligado ao medo do desconhecido. Não sabemos quem ela é, o que aconteceu com Yamamoto e nem se Hiroshi desde sempre foi o seu alvo. Esse enredo simples que usa a perseguição como base acaba funcionando por ter essa atmosfera desconfortável que não deixa claro o que está acontecendo. A maioria dos eventos acontecem à noite e essa sugestão visual consegue dar vida para esse ambiente sujo e sufocante que é o palco dessa mulher irreal. O mangá usa muito da ideia de que qualquer um pode ser uma vítima em potencial e isso cria uma sensação de vulnerabilidade esmagadora. Num dia as coisas são como sempre foram e em outro tudo muda num nível incompreensível. Não há normas e conceitos estabelecidos de como as coisas e as criaturas vão funcionar. E se alguém como Hiroshi pode entrar nesse turbilhão de maneira aleatória, os fatos também serão tão imprevisíveis quanto. Zashiki Onna termina da maneira como começou, sem respostas. Tudo o que temos é uma figura que não necessita de um nome, de uma identidade e nem de propósitos claros, pois tudo o que ela precisa é que você a escute quando ela estiver batendo à noite em sua porta. Espero que você tenha gostado do vídeo e não se esqueça de deixar seu comentário sobre o que você achou da obra, de se inscrever no nosso canal e de indicar algum outro mangá que você acha que vale a pena ler. Enfim, até mais e nos vemos no próximo vídeo.